Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome e consagramos a Ti cada uma das canções que entoamos. Nosso desejo de fato é nos entregar ao Senhor e entender que já estamos nos Teus tabernáculos. Na verdade, Cristo mesmo já tabernaculou em nossos corações. E nós expressamos a alegria, Senhor, por fazermos parte do Teu povo e podermos nos reunir para ouvir a Tua palavra. E nós desejamos, Senhor, de todo o coração, que a Tua fala seja eloquente ao nosso coração. Nós precisamos da nutrição que somente a Tua palavra no Evangelho, por meio do Espírito Santo, pode produzir. Então, que o Senhor se apraze a fazer essa obra. Certamente vamos glorificar o Teu nome. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia. O nosso planejamento, se o Senhor assim permitir, é observar essa epístola toda e entrar na segunda epístola, porque as duas epístolas possuem temas muito parecidos, embora tenha ali alguns pontos distintos, mas elas possuem dois temas muito parecidos. E hoje à noite eu quero falar com vocês, basicamente fazendo uma introdução do livro, sobre o que é o nascimento de uma igreja saudável. Então nós vamos ver de relance o que é uma igreja saudável, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como é que essa igreja nasce. Irmãos, boa parte das epístolas do Novo Testamento foram escritas em ambiente de conflito. Nós passamos vários meses estudando a epístola de Gálatas, e os irmãos viram que Paulo foi retratado, às vezes por pessoas daquelas igrejas, como um falso apóstolo, como um pregador de um falso evangelho. Na igreja de Corinto não era muito diferente. Paulo também teve a sua apostolicidade questionada. Ele foi chamado de um homem de presença pessoal fraca. Ele foi acusado de ser amante do dinheiro. Não foi fácil o estado de Paulo em Corinto. E também não foi nada fácil em Éfeso. Você lê lá a epístola aos Efésios e lê principalmente 1 e 2 Timóteo, você vai ver falsos mestres, pregadores de mentira, pessoas se infiltrando dentro da igreja, desconstruindo tudo aquilo que Paulo estava pregando. Então, boa parte das epístolas do Novo Testamento, elas foram escritas nesse ambiente. Mas, irmãos, havia uma igreja que alegrava Paulo. Uma igreja que nós podemos chamá-la de viva, espiritual, crescente, madura, amorosa. Aquele tipo de igreja que faz com que o ministério pastoral se torne um pouco mais leve do que costuma ser. A igreja de Tessalônica. Então nós vamos ler hoje o primeiro capítulo. Apenas o capítulo, como eu disse, é para você dar uma olhada na epístola. E lendo esse capítulo, eu queria que você percebesse o tom de leveza de Paulo. Você que estudou comigo aí vários meses a epístola de Gálatas, lembra como Paulo começou Gálatas, por exemplo? Ele faz uma saudação bem econômica e depois já começa dizendo, eu me admiro que vocês já se desviaram do evangelho, eu nem saí daí e vocês já abraçaram outro evangelho. Mas aqui eu queria que vocês notassem a diferença. Um tom leve, um tom de gratidão, um tom de elogios. E aqui dá para vocês terem uma ideia do relacionamento de Paulo com esses irmãos. Então vamos ler o primeiro capítulo e considerar essa epístola um pouco mais de perto. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção,
assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Então vocês devem ter percebido o tom de leveza do apóstolo Paulo. A quantidade de elogios, de admiração, de reconhecimento, o quanto ele elogia a maturidade desses irmãos. E irmãos, esse seria basicamente o espírito que nós vamos ver nessa carta. Nós estamos vendo assim um pastor que ama muito uma igreja recém-formada. E como eu disse, é nosso propósito olhar essa epístola um pouco mais de perto nas próximas semanas. Irmãos, a cidade grega de Tessalônica, hoje chamada de Salônica, ela foi fundada no ano 315 a.C. por Cassandro, um dos generais de Alexandre o Grande. O nome Tessalônica vem da sua esposa, Tessalônica, que era irmã de Alexandre o Grande, e ele, talvez para bajular o seu cunhado todo-poderoso e homenagear sua esposa numa pancada só, ele colocou o nome dessa cidade. Era uma cidade grande, cerca de 200 mil habitantes, e por ela passava uma estrada muito importante na antiguidade. Lembra que toda a locomoção da antiguidade se dava em estradas, e Paulo aproveitou muito das estradas antigas para fazer as suas viagens missionárias. E havia, em especial, uma estrada chamada de Via Egnácia, que se conectava à cidade de Roma e ao Oriente. Então, por causa disso, Tessalônica era conhecida como uma cidade de um comércio muito pulsante. Por isso que quando Paulo chega em Tessalônica, logo ele encontra uma comunidade forte de judeus, porque onde tem comércio, tem judeu. Então Paulo encontra lá um grupo de judeus e havia também muita prosperidade, consequentemente, naquela cidade, e forte imoralidade, né? Arqueólogos descobriram diversas pinturas de cenas de promiscuidade, de pessoas sem roupa. Havia uma relação de uma certa imoralidade de cunho religioso. Eu acredito que por causa disso, Paulo falou lá no capítulo 4, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, em honra, não com imoralidade, como é típico dos gentios. Eu acredito que muitas dessas exortações que nós vamos olhar, tinha como foco esse ambiente altamente promíscuo que caracterizava essa cidade. O apóstolo Paulo chegou em Tessalônica por volta do ano 50. Ele estava na sua segunda viagem missionária. Ele tinha acabado de passar pela cidade de Filipos. Você pode ler depois em Atos 16. Em Filipos, coisas fantásticas aconteceram. Ele pregou para uma mulher chamada Lídia, e essa mulher se converteu. Depois tem aquele evento terrível da jovem possuída de demônio de adivinhação. O apóstolo Paulo expulsa aquele demônio e isso gera um conflito grande na cidade, que termina ele sendo encarcerado junto com Silas. E eles cantam louvores na prisão, e à meia-noite o Senhor sacode as estruturas daquele aprisionamento, e o apóstolo Paulo então prega para o carcereiro, ele é solto, e depois ele é enviado, ele continua, na verdade, a sua viagem pela Via Egnácia, uns 160 quilômetros até a cidade de Tessalônica. O que foi que aconteceu quando Paulo chegou em Tessalônica? Aí você tem que olhar comigo, Atos capítulo 17. Vamos até lá. Por favor, você vai ver que às vezes no livro de Atos, Lucas conta
a história da fundação de algumas das igrejas que são mencionadas nas epístolas de Paulo. Então, em Atos capítulo 17, em específico, nós temos a passagem de Paulo por Tessalônica. Veja comigo aí o que foi que aconteceu logo depois que ele saiu da cidade de Filipos. Então, Atos 17, verso 1 ao 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os demais após terem recebido deles a fiança estipulada. Agora, verso 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E aí a história continua. Então, irmãos, a chegada do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica vem logo depois da sua prisão em Filipos. E a chegada dele foi de muito impacto. Ele fez o que ele sempre fazia quando chegava num campo missionário novo. Ele procurou uma sinagoga, que é onde tinha um ajuntamento dos judeus, e o texto diz que ele passou 3 semanas discutindo com esses judeus a partir das escrituras do Antigo Testamento. Lembra que o Novo Testamento não estava escrito nessa época ainda. Então Paulo pegava o Antigo Testamento e através do Antigo Testamento ele ia tentar provar algumas verdades a respeito de Cristo. Primeiro, que o Messias prometido do Antigo Testamento tinha de morrer e ressuscitar. Nós lemos isso no verso 3. Então Paulo, quando se apresentava aos judeus, ele pregava essa mensagem. Sabe aquele Messias prometido, rei, que Deus disse que ia enviar para resolver o problema do nosso pecado? Pois é, esse rei, ele tinha que morrer e ressuscitar. Segundo ponto da pregação de Paulo para os judeus: Jesus de Nazaré, Jesus filho de Maria e José, ele era o Messias prometido. Isso está no versículo 3. Paulo explica, depois de falar da identidade do Messias, ele diz que esse Messias há pouco tempo estivera vivo e morreu e ressuscitou. Ele é Jesus de Nazaré. E terceiro, está no verso 7, Jesus é o rei que retornará para governar. Então esses 3 pontos, irmãos, faziam parte de um sermãozinho básico que Paulo elaborava para pregar toda vez que ele chegava em uma sinagoga. A narrativa aqui de Lucas conta que pouco tempo se formou uma igreja ali. Uma igreja de judeus, mas de muitos gentios, homens e mulheres de alta posição. E alguns judeus incomodados com esses acontecimentos, promoveram uma espécie de um tumulto na cidade, acusando os nossos irmãos de estarem praticando crimes contra o imperador. O crime contra o imperador, basicamente, consistia, pasmem, em chamar Jesus de Senhor. A palavra Senhor, na língua grega, é a palavra Kyrios, e essa palavra, ela era utilizada para falar do imperador. Então as pessoas chamavam o imperador romano César de Kyrios. E essa palavra é uma palavra que apresentava o imperador como sendo um ente divino. Então quando os cristãos chegavam nas cidades, iam evangelizar os seus compatriotas, e eles diziam que Jesus é Kyrios, que Jesus é Senhor, isso era encarado como sendo uma ofensa ao imperador. Isso era uma forma pública deles declararem que eles estavam submissos a um outro rei,
que eles não reconheciam César como sendo o imperador supremo, que não havia um outro filho de Deus que não fosse Jesus de Nazaré. Então, os judeus pegaram essa questão espiritual e transformaram numa sedição política. Transformaram, usando a palavra da moda, né? Eles politizaram o senhorio do Senhor Jesus Cristo, dizendo que, na verdade, os cristãos estavam praticando uma espécie de um crime contra o imperador. Eles estavam promovendo uma agitação social, querendo elevar no lugar de César um outro senhor, que não Jesus Cristo, que não César, mas o próprio Jesus Cristo. Então, isso gerou perseguição. Houve o aprisionamento desse homem chamado Jason, e Paulo e Silas quase que foram expulsos da cidade. A palavra de Deus aqui diz encaminharam, sabe? Mas em se encaminhar aqui, você deve imaginar aquela igreja nova dizendo assim: vai Paulo, vai Paulo, vai. Vai Paulo, não, eu vou ficar, não, vai Paulo, vai Paulo. Nós preferimos você longe da gente vivo do que você com a gente aqui correndo o risco de morrer. Então foi isso que aconteceu. Então, irmãos, o que fica claro aqui é que a estada de Paulo em Tessalônica foi muito rápida. Foi muito rápida. Ele não teve tempo de organizar a igreja, arrumar a igreja, colocar pastores, treinar líderes, organizar aquela comunidade, dar a elas assim uma forma, um conteúdo para aqueles irmãos andarem com as próprias pernas. Eles eram recém-convertidos. Viviam num local de imoralidade, superstição, paganismo e ainda estavam sofrendo perseguição. Aí o que acontece aqui? Paulo continua sua viagem e ele vai passando por algumas cidades até que ele chega em Atenas. Atenas era a capital de Corinto. Quando ele chega em Atenas, Atos 17, depois você pode ler isso, ele está muito angustiado com a igreja que ele deixou, com aqueles irmãos que ele deixou. E aí, como é que aquele pessoal está? Eles estão firmes, eles estão fortes? Será que o trabalho que a gente fez não ficou em vão? Será que o tentador não frustrou aquela primeira igreja, aquela sementinha, né? Aquela pequena fagulha que foi edificada em Tessalônica? Será que isso não aconteceu? E aí é nesse momento, Paulo em em Corinto, ele encarrega o jovem pastor Timóteo de voltar para Tessalônica. E ele deveria passar uma temporada entre aqueles irmãos, instruindo-os, e depois trazer um relatório para Paulo para acalmar o coração do apóstolo. Você vê isso em 1 Tessalonicenses 3, tá? Veja comigo, vá acompanhando aí. Eu não sei se vocês estão percebendo, nós estamos transitando em várias passagens, porque nós estamos tentando reconstruir a história da igreja. Então a gente tem que ir passando por várias passagens. Veja o sentimento de preocupação de Paulo no verso 1. Ele fala assim, ó. 1 Tessalonicenses 3, 1. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Então veja, Paulo não gostava de ficar sozinho, Paulo não gostava de estar viajando para fazer trabalho missionário sozinho, ele normalmente viajava com uma equipe. Mas ele diz aqui, irmãos, que ele estava tão preocupado com a situação daqueles irmãos, que ele abriu mão desse privilégio que normalmente ele guardava consigo mesmo, de sempre viajar em equipe missionária. E o que ele fez? Verso 2. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então vocês estão vendo aqui o tamanho da angústia de Paulo, né? Então eu fiquei tão preocupado, tão angustiado, que eu enviei logo Timóteo para ele ir lá conversar com vocês, confirmar vocês na fé, explicar por que vocês estão passando por tantas aflições e perseguições, assim como nós, e ao mesmo tempo garantir que o tentador não frustre
essa pequena igreja que está sendo implantada ali. Então, na cronologia da história da igreja, você deveria pensar assim: Paulo chega em Tessalônica, prega o evangelho, rapidamente se forma uma igreja, é uma igreja ainda muito imatura, do ponto de vista de tempo de fé cristã. Ele manda Timóteo. Timóteo instrui a igreja, volta e traz um relatório para Paulo. Paulo, está aqui, ó. E veja a situação dessa igreja. E os ecos, tá, do relatório de Timóteo, você pode ver no primeiro capítulo, foi o que a gente leu. Tudo que a gente leu aqui de elogios, no capítulo 1, você deve imaginar como se fosse os ecos da fala de Timóteo. Por exemplo, verso 4, 1 Tessalonicenses 1,4, ele fala assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então imagina Timóteo chegando em Atenas, Paulo morto de preocupado. E aí, Timóteo, como é que está aquele povo? Timóteo diz: Paulo, você não vai acreditar. Eles são eleitos. Eles são eleitos, de verdade. Fé operante, ele diz isso aqui no versículo 3. Amor abnegado, cheios de esperança em Jesus Cristo. Versículo 8. Eles são modelos. Eles são recém-convertidos, mas olha, eles se tornaram motivo de inspiração para as igrejas vizinhas, para as cidades vizinhas. A fama deles, a fé, a confiança deles no Senhor, mesmo debaixo de muita provação, perseguição e morte, é gritante, se tornou um testemunho público. Toda a terra de Corinto, toda aquela província está conhecendo a fé desses homens. Então, todos esses elogios do capítulo 1 são os ecos desse relatório que Timóteo traz para Paulo, e ele agora transforma na forma de uma carta, encorajando esses irmãos a prosseguirem. Então, isso aqui, irmãos, seria a cronologia histórica dessa igreja. É uma história muito bonita na sua fundação. Agora, olhando propriamente a carta, o que ela tem de singular? Em primeiro lugar, é a segunda carta inspirada de Paulo. A primeira carta foi Gálatas, nós estudamos. Gálatas foi escrita por volta do ano 49, 50. Essa aqui foi escrita por volta do ano 51. O tema que circunda essa carta é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa carta é proeminentemente escatológica. Cerca de 26% do material que nós vamos ver aqui trata a respeito do futuro. Arrebatamento, tribulação, anticristo, segunda vinda do Senhor Jesus. Então Paulo discorre muito a respeito desse assunto aqui. Uma outra particularidade dessa carta é que ela mostra a maturidade desses crentes, apesar de serem recém-convertidos. À medida que a gente for caminhando por ela, os irmãos vão ver que eles tinham menos de um ano de convertidos, mas eles já estavam familiarizados com as grandes doutrinas da fé cristã. Por exemplo, Paulo fala de eleição, Paulo fala de santificação, Paulo fala de segurança de salvação, ele fala de trindade, ele fala de ressurreição, ele fala de dia do Senhor. Isso é uma coisa espetacular, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Eles tinham menos de um ano de convertidos, mas aquelas doutrinas fundamentais da fé cristã, eles já estavam muito, muito familiarizados. E tem mais uma singularidade dessa carta que nós pretendemos explorar ao longo das semanas. É que Paulo deseja responder a uma certa angústia que havia no coração desses irmãos. Muitos crentes de Tessalônica haviam sido mortos por causa daquela perseguição que começou quando Paulo esteve lá. Então, além da necessidade de conforto que esses irmãos carregavam no coração, eles tinham dúvida com respeito ao estado daqueles que partiram. Então a pergunta é: Paulo, e os que morreram? Eles estão vivos? Eles estão dormindo? Eles ressuscitaram? Eles vão ressuscitar fisicamente? Isso vai ocorrer antes ou depois do anticristo? Então, qual vai ser o momento em que essas pessoas que partiram vão ressuscitar? Em que estado essas pessoas estão hoje? Então, Paulo vai gastar um longo tempo tratando a respeito dessa questão. Então, irmãos,
Qual é o propósito desse livro aqui? Essa é uma questão absolutamente importante, inclusive muitos erros doutrinários e até algumas heresias acontecem, porque as pessoas leem os livros da Bíblia sem entender o propósito para o qual eles foram escritos. Tem dois propósitos gerais. Primeiro, encorajar e consolar aqueles irmãos. Então eles precisavam de encorajamento para prosseguir, eles estavam debaixo de muita perseguição, conforme veremos, mas eles também precisavam de palavras de conforto. Vários irmãos da igreja haviam morrido por causa daquela perseguição que começou com Paulo, e ele também precisava corrigir alguns problemas doutrinários, algumas crenças deles com respeito às questões do futuro, e a conduta de alguns irmãos que estava sendo ameaçada pelo mundanismo. Então, ao longo das nossas exposições, nós vamos sempre, de uma maneira ou outra, tocar nesses dois propósitos gerais. Dito isso, agora eu vou começar a pregar, tá bom? Capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, então? Agora nós vamos para a pregação propriamente dita. Hoje nós vamos ficar só no primeiro verso, tá bom? Nós temos no primeiro verso autor, destinatário, salvação e saudação. Bem facinho, hein? Então diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então, irmãos, note que o autor da carta, evidentemente, é o apóstolo Paulo. Ele é o que tem autoridade apostólica. Mas não sei se você notou um detalhe. Ele omite o adjetivo apóstolo. Se você comparar, por exemplo, com Gálatas capítulo 1, ele começa: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus, né? Como se Paulo já começasse dando uma carteirada desse tamanho assim para aquele povo. Ó, eu sou apóstolo, estou falando com autoridade apostólica. Aqui, ele omite. É só Paulo, não é Paulo o apóstolo. Por quê? Bom, o mais óbvio é que essa questão do seu apostolado não era um problema na igreja de Tessalônica. Era um problema na igreja da Galácia, nós vimos isso. Mas aqui não era. Aqui os irmãos já acolhiam, já abraçaram ele como apóstolo, ele era apóstolo querido, amado, fundador, pastor da igreja. Então ele não precisava ficar dando carteirada nos irmãos nesse sentido. Os outros, ele cita dois companheiros, Silvano e Timóteo. Silvano e Timóteo são como dois co-escritores. O nome Silvano é o mesmo nome Silas. Aprenda isso, isso é uma coisa importante. Silas é o nome romano, Silas é o nome hebraico, Silvano é o nome romano. Então, às vezes o autor troca a depender do contexto. Mas era o companheiro judeu de Paulo na maioria das suas viagens missionárias, especialmente a partir da segunda viagem. Timóteo era o filho da fé do apóstolo Paulo, inclusive o homem que vai receber o bastão depois que o apóstolo Paulo partir. Paulo escreveu 2 cartas dedicadas a ele. Esses dois irmãos são mencionados como co-escritores junto com Paulo por causa da importância que eles tinham na igreja. Então falei para vocês que quando Paulo fundou a igreja de Tessalônica, quem estava com ele era Silas. Então Silas participou de tudo aquilo, Silas esteve entre os aprisionados, perseguidos, daqueles que foram expulsos da cidade. Então Silas tinha participação na fundação daquela igreja, ele amava aquela igreja. E Timóteo foi o discipulador enviado por Paulo para cuidar daquela igreja, depois que Paulo saiu de lá, e foi também a pessoa que levou o relatório, que eu falei para os irmãos, de um relatório que foi levado. Então, o Silas foi o responsável, Timóteo foi responsável por isso. Então, essas três pessoas estavam ligadas na fundação da igreja, sendo que Paulo era o apóstolo e esses dois irmãos eram cooperadores. Então, esses 3 homens estavam por detrás da fundação da primeira igreja batista regular de Tessalônica, tá? Então, esses são os autores. Agora, veja o destinatário. Acompanhem comigo aí a segunda frase da saudação. O destinatário é colocado assim: a igreja dos Tessalonicenses. Irmãos, às vezes a palavra igreja é usada no Novo Testamento para falar da totalidade dos cristãos. Mateus 16, 18, Jesus falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja, ali na fala de Jesus, se refere a
totalidade dos cristãos desse mundo. Nós chamamos de igreja invisível. Alguns autores gostam de chamar de igreja triunfante. É aquela igreja vencedora. É aquela igreja que as portas do inferno não prevalecem. Mas aqui veja que Paulo fala a igreja dos Tessalonicenses. Ele particulariza. Então ele está designando aqui o que nós chamamos de uma igreja local. Alguns autores chamam de igreja militante, em contraste com a igreja triunfante. Então ele está falando de um grupo de crentes que se reúne em um lugar específico para adorar a Deus e celebrar as ordenanças. Algumas seitas, não sei se você sabia disso, não fazem essa distinção entre a igreja triunfante, a igreja militante, a igreja invisível e a igreja local. Nós temos uma seita que inclusive existe aqui na nossa cidade, que ela se apresenta com o nome de A Igreja. Alguns irmãos aqui inclusive foram parte dessa seita. Então, a igreja em Salvador, a igreja em Feira de Santana. E além de muitos ensinos heréticos que acontecem nesse meio, eles não fazem essa distinção de igreja local para igreja invisível. E por isso eles se apresentam como sendo a única igreja verdadeiramente autêntica. Então, o Novo Testamento, está muito claro aqui, ele faz esse tipo de distinção. E essa distinção é importante, é salutar, e essa distinção ela impede que nós nos vejamos como a única igreja e inclusive abre a oportunidade para a gente ter comunhão com irmãos de outras igrejas e que sustentam o verdadeiro evangelho. Então é isso que Paulo diz, a igreja dos Tessalonicenses. Agora note o restante da sentença, essa sentença aqui é muito importante. Ele fala assim, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Paulo nunca, irmãos, todas as cartas de Paulo apresentam um outro tipo de saudação. Essa saudação aqui é uma saudação singular. Então, eu estou me dirigindo a uma igreja em Deus e no Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Quando Paulo usa essa expressão, irmãos, ele está dizendo que havia uma ligação real entre a vida desses irmãos e a vida de Deus e de Jesus Cristo. Qualquer pessoa que é mais ou menos ambientada com os escritos de Paulo sabe que ele é o campeão de uma expressão que aparece no Novo Testamento. Estar em Cristo. Paulo é o grande campeão dessa expressão. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Está lá em Gálatas capítulo 2, verso 19. Então, a ideia aqui, irmãos, é como se a linha que separa o nosso ser do ser de Cristo, é como se essa linha tivesse borrada. É como se nós não soubéssemos dizer onde termina um e onde começa o outro. Ser cristão não é apenas crer em Jesus Cristo. Não é simplesmente acreditar em Jesus Cristo. Ser cristão é estar em Cristo. Porque a vida dele está em nossa vida e a nossa vida está ligada à vida dele. Então é isso que significa ser cristão. Vocês estão em Cristo Jesus. Isso, irmãos, é um mistério maravilhoso e que nós nunca entendemos com propriedade como é que isso desenrola, como é que isso acontece de uma maneira prática na nossa vida, mas o fato é que a Bíblia é enfática em dizer isso, que o cristão verdadeiro é aquele que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo em si e ele vivendo neles. É isso que significa ser cristão. E ele começa a carta evocando esse tipo de verdade espiritual. Então não estou me dirigindo a quaisquer pessoas. Eu estou me dirigindo àqueles que estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. No verso 6 ele acrescenta aqui que eles também tinham a habitação do Espírito Santo. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo é que esses irmãos, eles não estavam apenas reunidos em uma igreja local chamada Tessalônica, mas eles estavam existindo em torno da Trindade Santa. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas aqui, irmãos, nós temos a riqueza da nossa salvação. Nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo para viver a vida de Cristo, de Deus e do Espírito Santo. Esse é o objetivo da nossa salvação. E essa é a primeira e mais importante realidade da nossa vida. Você vai ter fluidez na sua vida espiritual se você saber e sentir isso todos os dias.
que você morreu, ressuscitou com Cristo e hoje você vive uma vida nele, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, todos os processos da sua vida, a maneira como você vai conduzir sua vida cristã nesse mundo, flui dessa verdade. O Deus Trino está em mim e eu estou neles. Toda a nutrição para a minha alma depende desse fato. Há uma notinha teológica que eu acho que merece ser mencionada aqui, é que Paulo está fazendo uma defesa da doutrina da Trindade. Vocês devem ter percebido que ele combina Deus Pai e Senhor Jesus Cristo. Estão vendo isso, não estão? Ele combina Deus Pai, Senhor Jesus Cristo. No final do verso 6, ele fala do Espírito Santo. Então, irmãos, quando ele combina Deus Pai com o Senhor Jesus Cristo, ele está evocando que Pai e Cristo são iguais. Eles são distintos como pessoas, mas eles são iguais em essência. Ambos são divinos. No verso 6, mencionando o Espírito Santo, ele está ratificando que existe um Deus, mas esse Deus subsiste eternamente em três pessoas. E no caso do Senhor Jesus Cristo, ele apresenta aqui o pacote completo. Ele fala Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. A palavra Senhor, como eu disse, era aquele título real, Kyrios, que traz a ideia de Criador, Redentor, Soberano, aquele que é digno da nossa lealdade. O nome Jesus, Jeová salva, ele evoca a natureza humana de Jesus. O título Cristo equivale a Messias do Antigo Testamento e serve para mostrar que o Senhor Jesus é aquele escolhido de Deus para cumprir o plano da redenção. Então, Paulo aqui está apresentando um pacote completo da divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é Deus, ele é Deus e homem, ele é Senhor, mas ele também é Jesus, ele é nascido de Maria. Então, ele é Deus igual ao Pai, mas ele também é um ser humano. E ele também menciona, como eu disse, o Espírito Santo. Irmãos, eu estou dando ênfase nisso aqui porque alguns hereges da nossa geração, alguns hereges assim, mais acadêmicos, eles dizem que a doutrina da Trindade e a doutrina da divindade do Senhor Jesus Cristo foi uma invenção tardia da igreja. Tem um herege muito famoso no mundo hoje, um sujeito chamado Bart Ehrman. Ele talvez seja o mais importante desse grupo de hereges. E ele fala basicamente o seguinte, que não existia essa ideia de que Jesus Cristo era Deus na igreja primitiva, e muito menos essa ideia de que esse Deus revelado na Escritura era trino. Isso foi uma construção feita ao longo dos anos, passando por vários teólogos, e que acabou chegando no texto bíblico. Então aqui, irmãos, fica muito claro, nós temos um dos documentos mais antigos da igreja. Esse documento aqui ele foi escrito mais ou menos 20 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. E nesse documento nós temos descrição das duas naturezas de Jesus, divina e humana, e o fato de que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina, meus irmãos, é uma doutrina fundamental da fé cristã. Qualquer pessoa que nega a doutrina da Trindade ou nega a doutrina das duas naturezas de Cristo, Cristo sendo humano e divino, essa pessoa não é cristã. Essa pessoa não tem a salvação. Essa pessoa não pode ser tratada como irmão. Mesmo que ela leia a Bíblia, mesmo que ela fale de Deus, mesmo que ela pregue, ela não pode ser retratada como uma pessoa da mesma fé. Porque está negando uma doutrina que é absoluta, uma doutrina que é basilar da fé cristã. Há muitas outras doutrinas que nós podemos conviver com algumas divergências, mas há certas doutrinas que são fundamentais, que elas estão na estrutura do cristianismo. Duas delas são essas aqui: a doutrina da Trindade e a doutrina das duas naturezas de Jesus. E Paulo a sustenta aqui, mostrando que desde a igreja primitiva, crentes novos, recém-convertidos, já estavam tendo contato com essas ideias. Por fim, meus irmãos, chegamos à saudação. Vamos lá, a saudação do apóstolo Paulo para esses irmãos. Ele diz: a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Irmãos, aqui nós temos duas palavras maravilhosas: graça e paz. Graça é o que Deus dá.
Paz é o resultado dessa graça. Quem não tem graça e paz, está na maior pobreza, no maior estado de pobreza que pode ser concebido nesse mundo. Mesmo que essa pessoa seja o mais rico, o mais milionário, se ele não tem graça e paz, aos olhos de Deus ele é pobre. Mas o oposto também é verdadeiro. Se você tem graça e paz, você tem tudo. Você tem toda a riqueza. Toda a sua vida pode ser sintetizada nisso. A palavra graça, irmãos, ela expressa todo o amor, toda a generosidade de Deus em Cristo. A graça é uma palavra que sintetiza todos os dons divinos, tanto dons naturais como dons espirituais. Quando eu falo de dons naturais, eu estou falando fôlego, saúde, inteligência, vitalidade. Esses dons naturais são resultados da graça. Mas também tem os dons espirituais: salvação, vida eterna, ressurreição, novos céus, nova terra. A palavra graça é a síntese de todos esses benefícios. Benefícios que você experimenta agora e os outros que você só enxerga com os olhos da fé. E a paz, nós poderíamos definir como um estado de serenidade. Nós estamos em paz com Deus, no sentido de que não há mais hostilidade entre nós e o Senhor. Paulo disse em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Então não há mais nenhum estado de hostilidade. E dessa paz com Deus, nós experimentamos aquilo que Paulo chama em Filipenses 4:7 de a paz de Deus. A paz de Deus é aquele cuidado diário do Senhor, é aquela presença do Senhor marcante, pacificando sempre os nossos corações. E meus irmãos, como eu disse, essas são as duas joias preciosas. Todos vocês que se converteram já possuem graça e paz. Mas, irmãos, a vida cristã só acontece mesmo na sua maior vitalidade quando nós experimentamos o poder da graça e da paz na nossa caminhada. Há uma diferença disso. Na sua conversão você já recebeu. Mas nem todos, infelizmente, experimentam o triunfo da graça e da paz na sua vida diária. Então, Deus nos deu graça e paz para que esses dois benefícios divinos, eles triunfem dentro de nós, experimentando todos os dias essas renovações interiores, esse aquietamento da alma confiante no Senhor. Deus nos deu graça e paz. Então, irmãos, terminado aqui a exposição, eu quero só trazer algumas lições para a gente encerrar e depois nós vamos orar. Então, eu queria me dirigir em primeiro lugar àquelas pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo, que ainda não se converteram a Ele. Eu espero que tenha ficado bem claro para você o que significa ser cristão. Ser cristão não é vir para a igreja, ser cristão não se resume a ter certas atividades religiosas. Ser cristão significa estar no Pai, no Filho e no Espírito Santo, desfrutando de graça e paz, enquanto serve a Deus na igreja dele. Isso é o que significa ser cristão. O restante são externalidades. O restante são doutrinas de homens. Então, se você não pode olhar para você hoje e dizer, eu sei que eu estou no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E eu sei que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em mim, numa relação na qual eu estou recebendo graça e paz todos os dias, você está perdido. Você está longe de Deus. Você está condenado. Você está correndo o risco de morte eterna. Então, eu espero que isso hoje desafie o seu coração a querer sair dessa condição de levar a vida do seu próprio jeito, de se comprometer com o Senhor, dizendo, Senhor, eu quero estar em Ti. Eu quero essa vida espiritual no meu coração. Eu quero sentir o poder e a presença transformadora do Pai, do Filho e do Espírito Santo, perdoando os meus pecados e orientando a minha vida daqui para frente. Você pode fazer isso agora, elevando seus pensamentos para o céu, crendo que a morte de Cristo foi um pagamento pelos seus pecados. Se você fizer isso, você será salvo. Então essa passagem aqui ensina isso. Segunda lição, irmãos, que é maravilhosa dessa passagem, é que deve ter ficado bem claro para vocês também, que crentes verdadeiros brilham em ambientes sombrios. Nós vimos aqui, uma igreja jovem, uma igreja
recém-convertido. Eles não tinham nenhum ano ainda de caminhada com Deus, mas Paulo diz que eles já estavam triunfando sobre a carnalidade, naquele esgoto de depravação. Eles já estavam triunfando no paganismo, naquela perseguição assassina. Ambiente hostil não desvia ninguém. Às vezes nós somos tentados a pensar nisso. Pelo fato de eu estar cercado de muitas trevas, ou pelo fato daquela pessoa em específico estar cercada de tantas más influências, isso significa que essa chama do serviço e do amor a Deus vai morrer no coração. Isso é um engano, isso é mentira. Na verdade, o povo de Deus, quanto mais exprimido, mais brilha. Quanto mais cercados de trevas, mais luz eles apresentam. Então, se você de alguma maneira atribui o seu estado de timidez espiritual ou desleixo com a vida cristã ao ambiente ou às influências que você tem recebido, saiba disso, você está se enganando. Você está se enganando. Você precisa parar de se desculpar e se arrepender. Porque o problema não é o ambiente, o problema é o seu coração. Pegue lá a vida de Daniel, veja Daniel lá na faculdade de Nabucodonosor, um adolescente, tomando a decisão, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, e tantos outros que caminharam nesse mesmo ambiente. Então, e tem mais uma coisa que eu queria falar sobre esse assunto. Para quem é pai, às vezes, nós que somos pais, ficamos angustiados com o futuro dos nossos filhos. Meus filhos vão permanecer fiel? Quando chegar a hora deles saírem de casa? Quando chegar a hora de trabalhar? Quando chegar a hora de ir para a faculdade? Será que eles vão ser enredados pelo mundo? Então, eu espero que essa verdade oriente seu coração, porque você pode utilizar todos os recursos que Deus te deu para comunicar a graça ao coração dos seus filhos. E se eles forem alcançados pela graça de Deus, eles vão ser semelhantes aos crentes de Tessalônica. Eles podem ser jovens, eles podem ser até imaturos em algumas áreas da vida, mas eles vão permanecer fiéis e eles vão triunfar no nome de Jesus Cristo no mundanismo. Então tome esse exemplo e capte isso como sendo o caminho da orientação dos seus filhos. Eu vou usar todos os recursos que Deus me der para comunicar o Evangelho. Eu não vou descansar enquanto não ver os meus filhos tendo fé em Deus, confiança nele, amor nele. E eu sei que se isso acontecer verdadeiramente, eles vão permanecer fiéis, assim como aconteceu na história desses irmãos imaturos. Terceiro lugar, queria ressaltar para os irmãos que, enquanto nós estivermos nesse mundo, grave isso, sempre haverá uma tensão de onde nós estamos e como nós estamos. Deixa eu explicar melhor. Imagina Paulo se dirigindo a esses irmãos tessalonicenses. E ele fez a seguinte pergunta: como vocês estão? Se fosse o pastor Bruce, ia responder: melhor do que eu mereço, né? O pastor Bruce sempre responde assim. Mas na minha ilustração aqui, eles não respondem assim. Eles respondem mais ou menos o seguinte: Paulo, não está fácil. Há mundanismo, há perseguição por todos os lados, inclusive alguns irmãos da igreja foram mortos. Nós estamos assim, né? Ore por nós. Então essa seria a pergunta do como. Mas se Paulo perguntasse assim: irmãos, onde vocês estão? Qual seria a resposta? A resposta seria: em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto nós estamos nesse mundo, irmãos, há uma tensão entre esses dois locais. Como nós estamos e onde nós estamos. Na atual dispensação, nem sempre essas duas realidades caminham lado a lado. E eu estou falando isso para ressaltar para você o seguinte: aconteça o que acontecer na sua vida, de perseguição, doença, necessidade, morte, como havia na realidade desses irmãos, o que vale no final das contas não é como você está, mas é onde você está. Então, não é o que está acontecendo,
Mas o que tem valor para a eternidade é onde você está. Eu estou em Deus e no meu Senhor Jesus Cristo. Eu estou me dirigindo especialmente a você que tem passado muitas aflições. Então, considere menos como e olhe mais para onde. Aliás, permita que o onde você está oriente os seus olhos para avaliar como você está. E se você fizer isso, talvez você vai responder que nem o pastor Bruce. Eu estou melhor do que eu mereço. Então, irmãos, porque como você está é temporário, mas onde você está é eterno. É por isso que esses valores eles precisam controlar a nossa mente. E eu termino, meus irmãos, me dirigindo à igreja toda, dizendo uma verdade que Deus tem movimentado no meu coração nos últimos dias. É que, à semelhança de Paulo, Silas e Timóteo, nós precisamos nos comprometer com o estabelecimento de igrejas saudáveis. Igreja madura gera filhas. Igrejas saudáveis geram filhas. Igrejas que não geram filhas, elas possuem um crescimento disfuncional. Então Deus não chamou para a gente ficar em si mesmado. Deus quer que a gente tire uma costelinha aqui do corpo e forme um novo corpo. Esse é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus. Isso não é uma coisa opcional que nós vamos escolher se nós queremos fazer ou não. Esse é o plano de Deus para a igreja, é expandir a sua glória, fazer o seu nome conhecido através do estabelecimento de igrejas saudáveis. E nós estamos vivendo, irmãos, numa era que é um deserto. A nossa cidade é um deserto. Nossa cidade tem quase 3 milhões de habitantes. Mas quantas igrejas bíblicas nós temos na nossa cidade? Nós temos irmãos que atravessam a cidade, nós temos irmãos que vêm de outras cidades para congregar conosco. E essas pessoas fazem esse imenso esforço, porque falta igrejas bíblicas nas suas vizinhanças. Nós estamos vivendo um grande deserto. Então eu creio que é a hora de nós começarmos a orar e abrir a nossa visão para essa possibilidade. Deus formar uma nova igreja a partir da nossa igreja. E você pode ser uma pessoa importante nesse processo. Você pode ser um missionário evangelista como o apóstolo Paulo. Você pode ser um discipulador como Silas e Timóteo. Você pode ser alguém que abre a porta da sua casa para receber os pregadores como fez a Lídia. Você pode ser alguém que simplesmente leva os donativos, como aconteceu com Epafrodito. Ou você pode ser alguém que socorre aqueles que estão no campo missionário, como aconteceu com o carcereiro, ou simplesmente parte da igreja que sustenta os missionários, como a igreja de Antioquia sustentava essa equipe de Paulo. Quando nós lemos, irmãos, a igreja de Atos estava muito satisfeita e acomodada com a sua condição. Deus havia dito em Atos 1:8 que eles tinham que se espalhar, pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles não obedeceram no primeiro momento essa ordem. A igreja chegou a ter 5.000 pessoas. E eles estavam muito confortáveis. E eu até entendo em parte disso. Todos os apóstolos da igreja de Jerusalém, você consegue imaginar isso? Quem vai fazer a EBD hoje? A EBD hoje é com João. Oh, maravilha. Quem vai pregar no culto do domingo à noite? Vai ser o apóstolo Pedro. Quem vai fazer o culto de oração da semana? Tiago. Que igreja maravilhosa é essa, não é? Igreja maravilhosa. Deus então enviou uma perseguição. Essa perseguição, do ponto de vista humano, devastou a igreja de Jerusalém. Esses irmãos se espalharam. E a partir desse processo em que essa grande igreja se desfez, várias outras igrejas surgiram no império. Dentre essas igrejas, a igreja de Antioquia, que foi a igreja que enviou Paulo para fundar Tessalônica. E Paulo expandiu o seu ministério por toda a Europa, e a partir dessas igrejas, o evangelho chegou até o Ocidente. Então, irmãos, esse é o plano de Deus. Eu espero que nós não fiquemos confortáveis aqui. Eu espero que Deus não mande uma perseguição para fazer a gente se dissipar daqui. Mas eu espero que Deus não deixe a gente ficar confortável. Que nós abramos os nossos olhos e vejamos os campos, as necessidades e o fato de que há uma necessidade urgente de igrejas saudáveis
na nossa cidade e no nosso estado. E que Deus levante a nossa igreja e pessoas da nossa igreja comprometidas e querendo doar a sua vida a essa missão. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção dele. Obrigado, Deus, por essa noite e por dividir a tua palavra com esses irmãos. Louvado seja o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é que está por trás da edificação de igrejas saudáveis. E que através do testemunho dessa igreja, que do ponto de vista tinha tudo para dar errado, o Senhor estabeleceu uma igreja forte, firme, saudável, madura, vigorosa, expansiva, que causou muito impacto na sua existência naquela região. Nós agradecemos por isso, Senhor. E nós pedimos que o Senhor desperte o nosso coração para termos esse mesmo compromisso, de termos um coração pulsante pelo desejo de ver a tua igreja se expandindo nesse deserto que tem sido a nossa geração. Nós te agradecemos, Senhor, porque já recebemos de ti graça e paz. E nós pedimos que, através do poder do Espírito Santo, essa graça e paz governe a nossa vida hoje. Que nós sintamos o seu poder, a sua capacidade transformadora. E te louvamos também, porque nós estamos no Pai e no Filho. Permita, Senhor, que essa verdade venha mudar completamente a nossa maneira de encarar as nossas tribulações. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.